Boa tarde aí a todos, bom dia, boa noite, dependendo aí da hora que você estiver assistindo o vídeo. Então, querido oitavo ano, olha só, nós tivemos uma aula hoje sobre História do Brasil, onde nós fizemos algumas questões aí com relação ao que a gente já vinha estudando, né? A gente não pode perder o foco de jeito nenhum. A gente estava vendo aí uma linha do tempo na qual iniciou-se com a Revolução Francesa, depois apareceu Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte botou muita gente para correr, inclusive a família real de Portugal. E para onde essa família real foi parar? No Brasil, né? Em 1808 foi uma data histórica para o Brasil, porque o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal, tá bom? O reino do Brasil, então. Depois disso, passa-se o tempo aí, muito investimento no Brasil, o país cresce, Rio de Janeiro é a capital, enfim. Mas o que acontece? Chega um momento aí da história também que em 1822 a família real é obrigada a voltar para Portugal. Por quê? Porque o Napoleão tinha sido derrotado. E o Napoleão sendo derrotado, o pessoal se reúne lá no Congresso. Quem se reúne? O pessoal da Inglaterra, os dirigentes da Holanda, o pessoal da Áustria, o pessoal da Rússia, os representantes dos países. E cria um chamado aí Congresso de Viena, né? E esse Congresso de Viena serve para colocar tudo no seu devido lugar, de acordo com eles, né? Ou seja, devolver aos reinos o rei de cada local que estava sendo invadido pelo Napoleão. O Napoleão não está mais no cenário, então vamos devolver o país para Dom João, né? O Dom João tem que ter o país dele de volta. Se não quiser, azar dele, né? Então, nessa data aqui, o pessoal que representava o Portugal, que eram as cortes portuguesas, né? Pessoal ligado à nobreza, à burguesia, fizeram o quê? Fizeram uma campanha para que Dom João voltasse a Portugal, né? Para pegar o seu reino de volta. E agora o Dom João ia ter que obedecer a uma constituição do jeito que a Inglaterra fazia. Lá os reis e rainhas da Inglaterra eram obrigados a obedecer a uma constituição. Portugal ia ser do mesmo jeito. Então as cortes fizeram essa exigência que o rei Dom João voltasse. Dom João não sabia muito bem o que fazer. Dom João foi para Portugal, deixando aqui o seu filho Pedrinho, né? O Dom Pedro ficou no Brasil e Dom João foi para Portugal. As cortes não ficaram satisfeitas com a decisão. O que as cortes fizeram? As cortes tinham que obrigar também o Dom Pedro a voltar para Portugal. Dessa forma aí, se todo mundo voltasse para Portugal, da família real, o Brasil ia voltar a ser uma colônia, ia deixar de ser reino, tá entendendo? Sendo colônia, ele não ia passar de um mero território de Portugal. E Portugal poderia muito bem cobrar impostos das pessoas daqui, fazer o que quisesse, explorar os metais, explorar a natureza, explorar tudo, economicamente, politicamente, de qualquer jeito. A lei de Portugal ia valer no Brasil. Só que a nossa querida elite do Brasil, pensando no bem-estar de todo mundo que pertencia à elite do Brasil, o povo nem sequer participou, resolveu se aproximar de Dom Pedro e pedir encarecidamente que Dom Pedro ficasse no Brasil. Enfim, o Dom Pedro disse: se é pela felicidade geral de todo mundo, eu fico. O nome disso ficou sendo chamado de o Dia do Fico. Em janeiro dessa mesma data, Dom Pedro resolveu ficar no Brasil, passando a ser o príncipe regente, né? Príncipe regente. Só que as cortes, ainda insatisfeitas, resolveram obrigar ele a voltar para Portugal de um jeito ou de outro, colocando um monte de sanções. Sanções são leis para reprimir alguém ou reprimir alguma coisa, né? Colocando um monte de sanções para que o Brasil pudesse respeitar Portugal de um jeito ou não e reconhecer como Portugal como seu legítimo dono, né? Só que o príncipe, sabendo disso, resolveu então assinar a declaração de independência, né? Independência, até por uma questão mesmo assim de ele ser aquela pessoa que não gostava muito de receber ordens, né? Aquele cara ali turrão, aquele príncipe ali todo absolutistazão, que não queria receber ordem de ninguém. Dom Pedro proclama a independência 7 de setembro, a data que o Brasil torna-se oficialmente politicamente independente de Portugal, de 1822, né? E o Brasil, em tese, ou pelo menos na teoria, passa a ser um país independente. Por que na teoria? Porque Portugal mais uma vez queria empatar isso.
Portugal disse: vocês não são independentes, não. Para ser independente, enfim, tem que pagar uma indenização. É um valor para reparar algum dano, indenização. Que dano foi que o Brasil fez a Portugal? Foi exatamente o contrário, né? Mas, mesmo assim, o Brasil resolveu pagar o dano ou a indenização a Portugal, correspondente a 2 milhões de libras. Só que o Brasil não tinha essa nota toda, então o Brasil pediu emprestado aos ingleses. E os ingleses, satisfeitos da vida, resolveram emprestar essa grana para o Brasil. O Brasil recebeu essa grana, passou para Portugal, e Portugal resolveu pagar empréstimos que devia aos ingleses. Que conta maluca, mas os ingleses ganharam duplamente com a independência do Brasil. Inclusive tem até uma questão da atividade de vocês que pergunta: quem saiu ganhando com todo esse processo de independência do Brasil? Logicamente os ingleses, né? Muito bem. Chegando nessa parte fica mais claro, porque nós temos aí, por exemplo, os partidos políticos que participaram desse processo todo. Esse fole todo aí tinha partidos políticos, como tinha o Partido Português, tinha o Partido Brasileiro e tinha o partido chamado de Liberais Exaltados, né? E colocando radical, eita, Liberais Exaltados. E o próprio nome já exaltado já indica uma coisa bem radical. Pronto, eu coloco em aspas aqui, em parênteses, radicais. Beleza, o Partido Português, que era um partido político, naquele tempo lá não tinha PT, não tinha PCdoB, não tinha PSOL, não tinha nada disso, mas tinha os partidos. O Partido Português queria o quê? O Partido Português queria que o Brasil continuasse a ser uma colônia. O Brasil voltasse a ser uma colônia, uma mera colônia de Portugal. O Partido Brasileiro queria um país independente, queria a independência. Né? E de quebra uma monarquiazinha, um reizinho para mandar aqui. Foi o projeto que deu certo. Os liberais exaltados queriam nada mais menos que todo português fosse embora do Brasil e ficasse aqui a proclamação de uma república, ao modelo francês. O projeto não deu certo e o Brasil, quem ganhou foi o Partido Brasileiro, que apoiou Dom Pedro. Dom Pedro acabou, digamos assim, proclamando a independência. No nosso livro didático, nós temos aqui algumas atividades que nós resolvemos em classe com relação a esse assunto aí. Por exemplo, a questão de número 3, ela coloca aqui bem claro que o Partido Brasileiro, o Partido Português e os liberais exaltados. E dá a entender o seguinte: o que cada um deles fez? Dá a entender que o Partido Brasileiro, como eu acabei de falar para vocês, é o partido ligado a Dom Pedro I. Era o partido favorável, partido que ia representar o povo, né? O povo que se diz é aqueles mais ricos, né, gente? Porque a população mesmo não participou de nada, não. A população pobre não sabia nem o que estava acontecendo. Quando vieram saber dessa independência, já tinha passado de 3 a 4 meses, 5 meses, 6 meses, ninguém sabia o que era isso. Então, o Partido Português, aquele partido que queria recolonizar o Brasil, e os liberais exaltados, aquele partido que queria uma república, que queria mudar tudo. Né? Eram os radicais. Aqui a primeira já dizia, também chamados de radicais, se coloca 3. Né? Então, almejavam uma aliança entre as elites periféricas e o setor médio da sociedade. Era um grupo formado pela população urbana, alguns profissionais, padres, aristocráticas, não beneficiados pela política de Dom João, né? Joanina quer dizer Dom João. Então olha só, o que é que interessa aqui? Eram ricos, mas não gostavam dos portugueses. Não foram beneficiados, então eles eram radicais, também é 3. O restante você faz. Então olha só, na quarta questão diz assim: no ano de 1817, uma combinação de fatores desencadeou uma revolta chamada Insurreição Pernambucana. Sobre esse tema responda. Quais as principais causas dessa revolta, né? Então Pernambuco é o seguinte, tinha lá naquela época ali, 1817, né? Uma chamada, digamos assim, uma dificuldade muito grande, crise econômica. Além da crise econômica aliada com a seca, né? Queda dos preços no mercado, quer dizer, já dá para entender que era uma crise na economia, e alguns donos de fazenda já sentiam essa crise. Então, por conta de todo esse cenário aí, Pernambuco ele não era mais uma capitania rica, não era mais aquela do passado que deu certo.
Não, ela já começou a experimentar uma pobreza e com isso ela se revoltou. Se revoltou contra o governo federal, né, contra Dom João e sua política. Então começou a articular aí uma revolta para se tornar uma república. Uma república que até conseguiu, né? Mas só que o governo mandou um pessoal para lá, bater um papo, enfim, e acabou com o desfecho trágico aí. Muitos foram condenados à morte. Letra B pergunta, por que o movimento ficou também conhecido como Revolução dos Padres? Lógico, porque havia muitos padres envolvidos, muitos padres, militares, comerciantes, artesãos, proprietários rurais, tudo isso. Quais foram as ações dos revolucionários e qual o desfecho da insurreição? Os revolucionários até tomaram o poder. Passaram aí 75 anos governando uma forma de república, mas, enfim, os líderes foram condenados à morte, quer dizer, o governo foi lá e atrapalhou a brincadeira toda, né? Quinta questão. Olha só, eu estou falando assim para você entender na hora que você for responder, tá bom, pessoal? Quinta questão. A Revolução do Porto de 1820 foi um movimento político de caráter burguês e liberal que transformou o governo português em monarquia constitucional e implantou o sistema parlamentarista. Sobre os objetivos e consequências da Revolução do Porto, responda. Pessoal, essa Revolução do Porto foi a mesma revolução aqui das classes ricas de Portugal, chamadas cortes. As cortes portuguesas representavam aí a Revolução do Porto. O Porto é uma cidade lá de Portugal, tá bom? Muito bem, vamos lá. Letra A. Quais foram as exigências das cortes portuguesas ao rei Dom João VI? Que ele voltasse imediatamente para Portugal e transformasse o Brasil numa colônia de exploração e que ele aceitasse ser governado por um parlamento. Ou seja, ele ia obedecer uma lei chamada Constituição, que todo país tem que obedecer hoje em dia, né? Letra B. Qual foi a decisão tomada pelo rei e quais medidas foram adotadas em relação ao Brasil? O rei, ele vai embora, realmente ele vai embora. Só que ele deixa aqui o seu filho Pedrinho, Dom Pedro, né? E Dom Pedro passou a ser o príncipe regente do Brasil, tá bom? Então, foi mudando, o Brasil foi mudando muito com isso aí, né? Como nós já vimos aqui agora há pouco. Sexta questão, quando Dom João chegou ao Brasil, ele tomou algumas medidas que foram fundamentais para a adaptação e o estabelecimento de sua corte no Brasil. Quais foram essas medidas? Quando Dom João chegou aqui, ele queria um Brasil ou um país que fosse adequado à sua corte lá. Teve que abrir bancos, teve que criar bibliotecas nacionais, teve que criar hospitais, teve que criar academia militar, teve que criar um jardim botânico, teve que criar uma pequena indústriazinha, incentivou aí missões exploratórias, né, pelo interior do Brasil. Enfim, o Brasil deixava de ser colônia e passava a ser um reino, é isso, exatamente, um reino. Sétima questão, o que aconteceria com o Brasil se aceitasse as condições impostas pelas cortes? Isso agradou as elites brasileiras da época? Não. Olha só, o Brasil voltaria a ser uma colônia de exploração. Isso na prática ia significar que o Brasil ia deixar de todas as conquistas adquiridas, ia passar a ser um país pobre, miserável e explorado por Portugal. E não era isso que o pessoal queria aqui não, viu? Oitava questão diz: o desfile de independência é realizado todos os anos para relembrar a proclamação feita em 7 de setembro de 1822, data que ficou conhecida como Dia da Pátria. As questões que seguem são sobre acontecimentos relacionados a esse evento. Com base no que você estudou, responda: quando foi e que acontecimento marcou o Dia do Fico? O Dia do Fico foi em janeiro de 1822. Dom Pedro I decidiu ficar no Brasil, pressionado aí pelos amigos, né, os amigos aí do Partido Brasileiro, tá bom? Letra B, que atitude do príncipe regente em maio simbolizava a plena soberania do Brasil?
ele rasgou todos os decretos e leis que vinham lá de Portugal. Digamos assim, em resumo é isso. Todo documento chegava lá dizendo que ele tinha que voltar, que tinha que assinar uma nova cobrança de impostos, tudo isso aí ele pegava e rasgava. Não ia aceitar nada que viesse de Portugal. Como ocorreu a proclamação da independência e qual a reação de Portugal? Comentamos agora há pouco. Em 7 de setembro, né, Portugal queria que o Dom Pedro fosse embora para lá, e Dom Pedro disse que não ia de jeito nenhum. E acabou que ali próximo ao lago Ipiranga, do rio Ipiranga, ele recebe uma carta da sua esposa, Dona Leopoldina, que já havia até assinado a Declaração de Independência. Então, ele simplesmente acatou. É isso, vamos tornar independente, vamos tornar o Brasil um lugarzinho mais digno de moradia. Pronto, independência ou morte. Independência ou morte foi o que ficou para a história. Essa frase, independência ou morte, quer dizer, ou Portugal aceita ou não aceita. Vai fazer o quê, né? Ele era o príncipe regente, ele podia fazer o que ele quisesse. Muito bem, pois nós temos aí essa questão interessante que fala sobre... Olha que interessante, a gente ainda vai ver muito falar sobre essas coisas. Olha. Isso aqui, esse prédiozinho bonitinho, é a sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Ele é o órgão máximo do poder judiciário. Quer dizer, é lá que são julgadas todas as leis e são eles que dizem, os juízes que trabalham aqui, é que dizem se a Constituição está errada, está certa, se alguém está fazendo uma coisa fora da Constituição, eles têm o direito de dizer. Eles são independentes. Aqui é um órgão independente, tá bom? Ninguém pode demitir um juiz desse aí, não. Nem o presidente pode mandar eles embora, não. Isso é contra a Constituição. Então você só vai colocar um resumo a respeito disso aqui. O poder judiciário é o poder que julga as leis, saber se estão corretas ou não, e o Supremo Tribunal Federal é o único que pode dizer o que está certo e o que está errado com relação à Constituição do Brasil. Mais ou menos assim, tá bom, gente? Um argumentozinho de leve, tranquilão para você responder. Esse prédiozinho interessante é o Palácio do Planalto, onde fica o Poder Executivo, onde fica o presidente lá, sentado o dia todo. Assim, é o seguinte, o Poder Executivo, ele acata as decisões votadas pelos deputados e senadores em 2 turnos, né? Enfim, a gente vai também falar a respeito muito disso. Na Constituição tem isso aí, né? O Poder Executivo, ele não é um rei, não. Ele não manda do jeito que ele quer, não. Ele tem que obedecer também à Constituição do Brasil. Ele não pode demitir juiz, ele não pode fazer nada que ele queira, não. Ele não pode sair por aí sem máscara, em plena pandemia, achando que é o dono da verdade, que ele não é, não. Ele tem que obedecer à Constituição, como todo cidadão obedece. Afinal de contas, ele não passa de um funcionário público. Ele não é o rei, nem o dono do país, não. Presidente nenhum é rei e dono do Brasil. Presidente apenas é um funcionário que tem que obedecer à Constituição igual todo mundo, né? E aqui nós temos o Poder Legislativo, é onde trabalham deputados e senadores. É aqui que eles criam leis e votam essas leis, tá bom? O Legislativo vota essas leis. Ele cria uma lei. Se todo mundo aprovar a lei que eles criaram, de boa, a lei vale. Suponhamos, um deputado criou uma lei aqui, opa, acabei de criar uma lei, todo professor de história agora vai ganhar uma limusine de presente. A lei só vai valer se todos os deputados, ou pelo menos uma maioria representativa, aprovar. Se não aprovar, não vale não. E mesmo assim, o presidente ainda tem que assinar, tá bom? E o Poder Judiciário tem que analisar, saber se está dentro da Constituição. É bom, né? Isso aqui é legal demais. É política. Política não é uma coisa ruim. Ruim é o que se faz com a política. Politicagem é que é ruim. Vimos isso aí na primeira aula de história do ano. Política é coisa boa, mas politicagem já é coisa ruim. Próxima aula a gente continua, tá bom? Nossos equipamentos já estão passando da cota. E até mais, pessoal. Valeu, 8º ano. Depois a gente conversa mais. Tchau!